Deus que tudo vê. Lucas capítulo 12, versículo 1. Vamos ler até o versículo 5, restante a gente vai lendo com o decorrer. Diz assim: aglomerando-se, porém, muitos milhares de pessoas a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Pois tudo que disseres no escuro será ouvido em plena luz, e o que falastes sussurrando em casa será proclamado nos telhados. Meus amigos, eu vos digo, não temais os que matam o corpo, depois disso nada mais podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo, este que deveis temer. Até aí, tá bom, olha para cá, por favor. No finalzinho do versículo 11, que eu terminei no último domingo, é interessante que você vê ali os fariseus e os escribas, que poderiam até ter o seu desentendimento, só que por conta de um objetivo em comum, ou seja, prejudicar Jesus Cristo, até aqueles que eram aparentemente inimigos ali se juntam. E o objetivo deles, então, no finalzinho do capítulo 11, começa a ser pegar Jesus em alguma coisa. Fazer várias perguntas para que ele pudesse cair em alguma contradição, em algum problema, então eles poderem, de fato, chegar ao veredito de matá-lo. Esse era o objetivo. Eles queriam colocar Jesus à prova de todas as formas, para que eles pudessem pegar um erro nele e então poder matá-lo. E aqui no capítulo 12, começa dizendo que Jesus ele vem, ele nos adverte. Aqui veremos, até o versículo 12, ele vai nos advertir a respeito de hipocrisia, a respeito de não blasfemar contra o Espírito. Ele vai nos advertir a respeito de moralidade e de não ter medo, Não temam os homens. Só que repare, a quem Jesus endereça essas coisas em primeiro lugar? Você pode pensar assim, Jesus está falando da hipocrisia do povo. É verdade. Mas a quem é endereçado essas coisas? Olha no versículo 1 que ele diz: aglomerando-se, porém, muitos milhares de pessoas a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer primeiro aos discípulos. Ou seja, se ele disse isso aos seus discípulos, se nós também nos consideramos discípulos de Cristo, essas advertências são todas para nós. E nós devemos analisá-las, ver o que ele realmente quis dizer e aplicar em nossa vida também hoje, para que nós não venhamos cair no mesmo erro que esses muitos homens caíram. E aqui Jesus Cristo vai começar a falar também da importância da moralidade da vida cristã. Eu sei que nós falamos sobre uma vida cristã moral. Hoje, na época de hoje, a questão da moralidade é quase que colocada de escanteio. Por quê? Porque o que importa é o amor. Você amando, não importa o jeito que você fala, as gírias que você tem, o jeito que você veste, com quem você anda, não importa. Desde que se ame, todos os problemas vão estar resolvidos. E uma geração imoral não gosta desse tipo de sermão. Não gosta. Porque eles querem viver a sua maneira. Só que Jesus aqui nos dá algumas dicas e eu vou passar aqui alguns princípios. Põe o primeiro ali, por favor. A primeira coisa que Jesus ele nos alerta é tomar cuidado com a hipocrisia. O que seria hipocrisia em si? Seria, de fato, um fingimento, Você enganar alguém, você parecer aquilo que você não é, uma suposta sabedoria que você acha que você tem, ou sabe que não tem, mas para alguém você quer parecer que você é diferente, ou seja, o simples objetivo de impressionar os outros. E quando ele fala a respeito da hipocrisia, isso afeta todas as áreas da nossa vida. Aqui ele está falando em relação à vida espiritual, é óbvio, que esses homens eram hipócritas. Eles tentavam demonstrar uma espiritualidade que eles não tinham. Só que isso daqui, ela nos atinge em toda a nossa vida, em qualquer lugar. Podemos ser tentados a ser hipócritas no trabalho, com os amigos, diante da família, tentando passar algo que nós não somos. E nós vemos isso constantemente. Você vê isso em muitas pessoas na mídia. Eu não sei se você sabia, mas o ex-prisioneiro, e ex-condenado, e ex-presidente, casou essa semana, O Luiz Inácio. E o que seria a hipocrisia? Algumas semanas ele disse assim: é um absurdo a classe média ter uma casa com 2 televisões. É ostentação, não pode. Se você tem 2 televisões em casa, você está ostentando, porque há pessoas que não têm nenhuma.
Então, para ele, isso passa a ser ostentação. Ele que é o pai dos pobres, o líder mor daqueles que não têm terra e não têm teto. Ele que é o defensor dos gays, dos negros e de todas as minorias. Ele casa. No casamento dele, você não vê foto com negro. Você não vê LGBTs no casamento. Você não vê o MST na festa. Mas sabe quem? Classe média e alta. Aqueles a quem ele condena. Você consegue ver o que é hipocrisia? O pai dos pobres casa em um casamento onde ele gasta milhares de reais. E nessa hora ninguém pergunta, esse dinheiro poderia fazer várias coisas para os pobres? Quantas cestas básicas daria o valor desse casamento? Ele gastou muito dinheiro. E eu estava vendo aquele colunista de fofoca, Léo Dias. Não que eu leia fofoca, eu li só para isso, tá? Ele falando que depois do casamento, Lula foi morar numa mansão de 700 metros quadrados. Você tem noção que é isso? Não tem. Não tem. 700 metros quadrados. E eles apuraram que ele alugou, né? Não é dele, que o aluguel dessa mansão é de 22 mil reais. O aluguel. Mas ele se diz pai dos pobres. Isso é hipocrisia. Hipocrisia e muita hipocrisia. Ele está preocupado com o quê? Com você que tem 2 televisões. Se você tem uma sala e uma no quarto, não pode fazer isso. Tem pessoas que não têm. Mas então a gente vê hipocrisia. Só que é claro, o assunto aqui está lidando diretamente com a questão espiritual, falando desses homens, desses religiosos que eles se diziam espirituais, mas no fundo não eram. Em Mateus 6, diz que eles oravam com o simples objetivo de serem vistos pelos homens. Consegue ver? Orar, algo santo, algo que a Escritura nos ordena, mas a partir do momento que nós fazemos aquilo que Deus manda com uma motivação errada, isso passa a ser hipocrisia. Jesus fala em relação ao jejum, esses homens eram do mesmo jeito. Eles jejuavam não simplesmente para se humilhar diante do Senhor, diante de uma dificuldade, de uma tragédia, diante de uma aflição, assim como Davi jejuou quando seu filho morreu. Não é. Ou melhor, quando seu filho estava doente. O filho de Davi está doente e Davi faz o quê? Jejua. Para quê? Para mostrar a Deus, eu quero me afligir porque eu preciso do Senhor. Só que Jesus diz que esses homens, até no jejum, eles entristeciam o rosto, a face, mas era apenas para parecer bonitinho para os outros. Apenas para isso. E de fato, eles ganhavam o aplauso dos homens. Se nós formos hipócritas em relação à nossa vida espiritual, deixarmos transparecer aquilo que nós não somos, mas que as pessoas vejam, pode ter certeza, as pessoas vão aplaudir. Olha como que o fulano é piedoso. Olha o tanto que ele ora. Olha como que ele faz. Se você ficar colocando a sua fotinha lá no monte, orando, dizendo, eu e o Senhor no monte. O povão vai olhar para você e vai dizer, gente, que homem piedoso. Mas aqui Jesus estava xingando esses homens. E eles tiveram recompensa, mas apenas recompensa das pessoas. O elogio delas. Mateus capítulo 23, olha o que a Escritura vai dizer. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para disfarçar, fazeis longas orações, por isso, recebereis uma condenação muito maior. Vocês estão disfarçando, vocês estão indo na casa das pessoas para orar, mas é só para encher a barriga. A condenação de vocês deve ser maior. Portanto, cuidado com a hipocrisia. Cuidado para você não passar uma piedade que você não tem. Cuidado para você passar uma sabedoria que você não tem. E se tem alguém que é craque em fazer isso, somos nós. Você ouviu uma frase de um escritor, de um livro, você cita aquilo lá como se você tivesse lido todas as obras dele. Para demonstrar sabedoria, sendo que na verdade, se você é perguntado a respeito de qualquer outra coisa, a respeito daquilo, você não sabe nada. Então, cuidado com a hipocrisia. Por que devemos tomar cuidado com a hipocrisia? Daí entra o segundo princípio. Porque nada é escondido que não venha a ser revelado. Se hipocrisia é fingir, é esconder, é enganar, você deve sempre se lembrar do seguinte: você pode enganar algumas pessoas o tempo todo. Pode. Você pode enganar todas as pessoas há algum tempo. Mas você não pode enganar todas as pessoas todo o tempo. Mais cedo ou mais tarde alguém vai descobrir. E repare no versículo 3 o que ele diz. Pois tudo o que dissestes no escuro será ouvido em plena luz.
tudo aquilo que você diz no escuro, lá no escondidinho, vai ser exposto. E se você é um hipócrita, as pessoas vão descobrir que você é hipócrita. Você já mandou áudio de WhatsApp errado para alguém? Já? Já. Eu já. Dá uma vergonha, não dá? Eu fiz isso essa semana. Estava fazendo umas visitas para cá de bicicleta. E só de casa para cá já tem 13 quilômetros, né? Mais do que eu ando aqui e volto. Uma pedaladinha boa. E eu lembro que eu fui na casa do meu irmão, do outro. Daí eu fui à casa de um outro irmão que ele não estava lá, estava só a esposa. Eu disse, olha, outro dia eu venho. E nisso eu fui falar para o próximo irmão que eu iria à casa dele. Eu sei que para cortar um caminho enorme, eu sabia, olha, no meio desse mato aqui, eu sei que tem um caminho depois da linha de trem, é um matagal, e depois vai dar em algum lugar que é mais perto. E estou eu lá no meio do mato e aperto o áudio para gravar. Estou no meio do mato aqui, mas já eu chego na sua casa. Eu não sei muito bem onde eu estou, mas acho que uns 15 minutos eu chego aí. Adivinha para quem que eu mandei o áudio? Para a esposa. Na hora. Um monte de mensagem no celular. Que mato que é esse que você está? Tem mais alguém? Eu falei, Raquel, eu estou aqui, né? Eu saí de tal lugar, eu não sei onde que eu estou. Daí depois que eu consegui sair numa rua lá, aqui, né? É perigosíssimo esse bairro, você está maluco, está aí. E eu feliz, né? Falei, poxa, esposa preocupada, né? Você foi com a minha bicicleta? Gente, a preocupação era com a bicicleta. Tá bom, né? Foi embora. Mas quantas vezes nós não mandamos uma mensagem indevida para alguém e aquilo nos queima a cara de vergonha? Queima. Recentemente, o deputado estadual Arthur Duval, do Mamãe Falei, foi cassado na nossa Assembleia Legislativa aqui no estado de São Paulo, por conta de um áudio vazado de um grupo de amigos, ao qual ele foi supostamente oferecer ajuda para as pessoas que estavam na guerra, na Ucrânia. E então ele, nesse áudio, diz, rapaz, as filas das refugiadas é melhor do que fila de balada em São Paulo, as ucranianas todas são lindas. E ainda diz, e elas são fáceis porque são pobres. Então esse áudio vaza, e ele é cassado do seu mandato de deputado. Por quê? Porque na verdade o que nós fazemos no privado é apenas uma amostra do que nós somos de verdade. Você é o que você é no privado. O que você fala nesses grupos sem filtro. O que você fala para pessoas conhecidas de verdade. Você é isso. Aqui, diante da igreja, diante de algumas reuniões, a gente consegue no máximo dar uma disfarçadinha ali, né? Você ia falar um negócio, mas não vou falar porque senão o irmão vai ficar escandalizado. Mas nós somos, na verdade, o que nós somos no escondido. E por que eu e você devemos temer isso? Porque o nosso coração vai ser manifesto, diz a Escritura. Os nossos áudios ou as nossas conversas faladas, não estou falando mal não, mas fulano é uma picareta, sem vergonha. Essas conversas aí um dia vão ser vazadas no áudio divino. E o Senhor então vai nos julgar por conta disso. E em se tratando de Deus, quem pode esconder dele? Ninguém. Lembra a 2 Crônicas que diz assim? Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Os olhos do Senhor estão nos vendo o tempo todo. Os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa voz o tempo todo. Por isso devemos tomar o máximo de cuidado possível. Quando pensarmos em cometermos algum delito, não olhar apenas para a direita ou apenas para a esquerda, mas lembrar de que em cima há um Deus que tudo vê, diz a Escritura. Eu lembro no começo da minha conversão, logo no comecinho, acho que tinha uns 3, 4 meses de convertido, então eu, por conta das missões do quartel, eu precisei ir para o Rio Grande do Sul e ficar 3 meses lá. E você sabe, né, o Rio Grande do Sul tem aquela mística que é só loira de 1,80 m de olho verde. É mentira. Tinha as muvuquinhas com dente também lá, só feia. Só que aquela mística toda, né? A beleza toda está lá. Acho que por conta de que as mulheres que ganharam o Miss Brasil, a maioria é gaúcha. E para a esposa confiar no recém-convertido, que ia ficar 3 meses no meio das loiras de 1,80 m, sem fazer nada.
Só que eu lembro, mesmo novo na fé, eu dizia a ela, olha, como é que eu estava indo com o Tiago aqui da igreja, né, meu primo? Não ia adiantar nada, é pior que eu. Ou seja, ia me acobertar em tudo, com certeza. Só que daí eu dizia para ela, porque ele não era crente também na época, né? Na verdade, ele converteu depois de lá, eu converti antes. Eu dizia para ela, olha, eu vou estar oculto aos seus olhos, criatura. Mas há um Deus que tudo vê. Se eu fizer errado, pode ter certeza, eu não ficarei impune. Mesmo novo convertido, eu tinha esse entendimento. Por que nós devemos temer o Senhor? Sabe por quê? Mateus capítulo 9, olha o que a Escritura diz. Mas alguns escribas disseram consigo mesmos, este homem está blasfemando, todavia, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus lhe disse, por que pensais o mal no coração? Aqueles homens estão naquele burburinho ali, já ninguém sabe nada, ninguém vai ouvir. Aí então Jesus Cristo vem conhecendo-lhes os pensamentos. Não te atemoriza isso? Saber que Deus sabe aquilo que nós nem pronunciamos, aquilo que ficou apenas em nossa mente. Diz a Escritura que o Senhor conhece e todo o mal do nosso coração. Romanos capítulo 2, versículo 16, Paulo vai dizer assim, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Eu não sei quanto a você, mas toda vez que eu passo por Romanos capítulo 2, eu me borro. Como assim? O Senhor vai julgar os nossos segredos? Você sabe o que é segredo, né? É aquilo que ninguém sabe. Que só você sabe. Coisas que provavelmente irão com você para o túmulo. Que nem o seu marido, nem o seu pastor, nem o seu... Ninguém vai saber. A Escritura diz que haverá um dia em que o nosso Senhor, por meio de Jesus Cristo, será julgado os segredos dos homens. Portanto, não é só fazer o mal que é o pecado. Não, não é isso. É fazer o bem com fingimento. Fazer o bem com hipocrisia. Fazer para aparecer para Deus é pecado do mesmo jeito. Porque, como eu falei, esses homens aqui, eles oravam, faziam aquilo que era correto, mas em compensação com motivações totalmente erradas. E é interessante que no texto vai dizer assim, que os fariseus começam a fazer perguntas a ele. E talvez alguns ouvindo ali podiam dizer assim, olha, essas pessoas são humildes, porque eles estão perguntando. Eles têm um interesse em aprender, em serem sábios. Não, não era. Era safadeza pura. Eles queriam apenas pegar Jesus em algum erro. Só que eles se esqueceram de que o Salmo 139 diz que diante do Senhor até as trevas serão luz. Não, não há nada que eu e você consigamos esconder diante do Senhor, porque nada há escondido que não venha a ser revelado. Terceiro, põe ele, por favor, meu irmão. Terceiro princípio é o seguinte. Terceiro, não tenham medo de morrer. Versículo 4, acompanhe comigo. Meus amigos, eu vos digo, não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que esse deveis temer. Não temam os homens, porque o máximo que esses podem fazer é matar o corpo. Podem e matam. Sabemos que isso é verdade. Sabemos que há países onde, se você for um cristão genuíno, fiel às suas crenças, a possibilidade de você morrer é de 80%, 90%. Basta apenas descobrirem uma Bíblia Sagrada daquela do Novo Testamento na sua bolsa, e é o suficiente para você perder a sua cabeça. Então, Jesus vem e nos diz, não temam os homens, eles apenas podem matar o corpo. E por vezes, nós cristãos, nós aqui, por vezes nós sairemos perdedores aqui desse mundo. Eu sei que é quase uma blasfêmia, né, dizer isso para os crentes modernos, que estão acostumados a vencer em tudo, que sempre obterão vitória, que sempre serão cabeça e jamais serão cauda. Então você vem e diz que, sim, muitas vezes você vai perder. E eles acham um absurdo. Não é. Apocalipse 11, versículo 7. Olha o que João vai dizer. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles e as vencerá, e
matará. E aqui está falando a respeito daquelas duas testemunhas. Nós temos lá no YouTube a playlist do YouTube, com todo o livro de Apocalipse. E quando eu preguei Apocalipse, eu falei justamente isso. O entendimento que se tem a respeito dessas duas testemunhas é que elas são o testemunho público da igreja, a confissão pública da fé. Vai haver uma época em que o mundo vai nos vencer em relação a isso. Óbvio, né? Depois aquelas testemunhas também ressurgem. Só que perderemos muitas batalhas aqui. Sabe por quê? Jeremias perdeu. Já leu o livro de Jeremias? Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão. Não que ele era medroso, muito pelo contrário. Ele amava tanto as pessoas, ele queria tanto ver a conversão dessas pessoas, que ele acordava de madrugada pregando sistematicamente o arrependimento, e por conta das pessoas não se arrependerem, diz a Escritura que ele chorava. Chorava porque ele queria ver as pessoas de fato se convertendo, voltando a sua vida para Deus, mas mesmo assim elas permaneciam com o coração duro. Ou seja, ele perdeu. A sua pregação não converteu ninguém. Você consegue imaginar o ministério onde você é homem de Deus, você acorda cedo, você dorme tarde, você prega aquilo que Deus mandou você pregar, e durante toda a sua vida de pregação, não foi um ano de dificuldade, foi uma vida de pregação, e durante uma vida de pregação, ninguém se converte. Você imagina Jeremias na reunião de pastores, se tivesse, né, na época dele? Você imagina Jeremias chegando lá na reunião de pastores. E aí, Jeremias, como está a sua igreja esse ano? Zero. No outro ano, chega Jeremias na reunião de novo. E aí, Jeremias, e aí, a igreja agora está avançando? Agora você é homem de Deus, Jeremias, tem que avançar, né? E aí, quantos? 0. 10 anos de reunião pastoral. E aí, Jeremias? 0. Você imagina a angústia. Esse homem perdeu. Não importa. O que você devemos lembrar é que nós somos chamados para sermos fiéis. Ganhando ou perdendo. Fomos chamados para permanecermos fiéis. Com emprego ou sem emprego. Com saúde ou sem saúde. Com filho ou sem filho. Fomos chamados para obedecer a Deus em todo o tempo. É por isso que Jesus, diante da perseguição e da morte, ele diz assim: ainda que as coisas estejam difíceis para vocês, não temam os homens, porque o máximo que pode acontecer é vocês morrerem. Temam a mim. Aí ele diz por quê? Porque eu tenho poder, não só de matar o corpo, mas também de lançar a alma no inferno. Os homens podem apenas matar o corpo, eu posso matar e lançar no inferno. Mais uma vez eu pergunto a vocês: cadê o Jesus paz e amor, que não julga, que só ama, que não condena ninguém, da Escritura dos crentes modernos? Você percebe? Não existe, não tem. Olha o que Jesus Cristo está falando. E quando ele diz que ele vai mandar a esses para o inferno, a tradução do inferno ali, né, vem da palavra Geena, que de fato significa um lugar chamado Vale de Non. Nesse Vale de Non era um lugar onde Manassés e Acás, reis malignos, sacrificaram seus próprios filhos a entidades. Posteriormente, esse Vale de Non é transformado no lixão de Israel. Então, o lixo da cidade ficava queimando, incinerando ali durante muito tempo sem se apagar. Então, Jesus vem e usa este exemplo do Vale de Non, de abominação, dos filhos sendo mortos para oferecer a deuses estranhos, a Moloque. Ele usa isso para dizer: temam a mim, porque eu tenho o poder não apenas de matar o corpo, mas também de lançar ao inferno. Isso é tão certo que Marcos capítulo 9, olha o que a palavra do Senhor diz: se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida, do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde o verme não morre, nem o fogo se apaga. Jesus Cristo, mais uma vez, ele usa uma ilustração fortíssima. Lugar onde o verme não morre, nem o fogo se apaga. Historicamente, quando alguns exércitos ganhavam as batalhas, o que eles faziam? Quando eles queriam humilhar o exército vencido. Quando era um exército normal, eles deixavam, que os mortos fossem levados pelo exército derrotado, para que eles pudessem fazer as honras fúnebres e enterrar os seus mortos.
Mas quando o exército que vencia era muito maligno, eles não permitiam que os derrotados enterrassem os seus mortos. Pelo contrário, eles entulhavam nas praças, ateavam fogo e aquilo ficava queimando durante tempos, tempos e tempos. E então Jesus, ele usa essas ilustrações simplesmente para falar de um lugar que eu e você devemos temer. E quem manda para lá? Não é o diabo. Você percebeu o que ele disse aqui? Quem é que manda? É porque eu sei que às vezes você fica se borrando de medo do diabo, né? Oh, o diabo pode me lançar. Não, ele não lança no inferno. Na verdade, ele também vai ser lançado no lago de fogo de enxofre. Jesus Cristo diz: vocês devem temer não apenas os homens, porque o máximo que eles podem fazer é matar o corpo. Não temam a eles. Esses não. Vocês devem temer a mim, porque eu tenho o poder de matar o corpo. Ele tem o poder de matar. E depois disso, de lançar a alma no inferno. Então, esse Jesus dos crentes modernetes aí que não julga, que não condena, que não manda ninguém para o inferno, é um falso Deus. Não existe. Winston Churchill foi primeiro-ministro britânico e ele disse assim certa vez: o problema deste país é que a mensagem do inferno sumiu. A Inglaterra exportou pregadores para todos os lados. Só que não só apenas a Inglaterra, mas quase toda a Europa, sem exagero. Você vê que tem sumido a igreja cristã protestante verdadeira. Acabado. Uma vez um conhecido me disse que ele estava em um desses países, na Suíça, se eu não me engano, e lá haviam cultos em igrejas protestantes como a nossa, sabe quando? Uma vez a cada 3 meses. Uma vez a cada 3 meses. Não era pandemia. Dias normais. E eu disse a ele: por quê? Não tem gente. Onde havia igreja, há um bar, uma casa de prostituição. Então aquele polo de importação de missionários que levaram o evangelho para todo mundo acabou virando um cabaré. Sem exagero. Por quê? O Winston Churchill acertou essa frase aqui. O problema deste país é que a mensagem do inferno sumiu. E se a mensagem do inferno some, não há o que temer. Se a mensagem do inferno some, não há o que nós termos medo. É por isso que aquela canção romântica, maravilhosa, que vendeu milhões de cópias dos Beatles, Imagine, uma parte da canção diz, né? Imagine se não houvesse céu e nem inferno. Esse é o sonho. Esse é o sonho do progressista. Esse é o sonho do ateu. Esse é o sonho de todos. Por quê? Porque se não houver céu e não houver inferno, não vai haver punição para aqueles que vivem no erro, mas também não vai haver recompensa para aqueles que, como nós, se esforçam para ser fiel a Deus. Não há. Então, por isso que este é o mundo ideal. Você pode pensar, pastor, mas parece exigência demais, uma exigência muito alta, colocar a justiça e a fé acima de tudo. Não é. Não é. Sabe por quê? Vi uma vez um relato lembra lá do antigo Titanic, nem lembro que ano saiu aquilo lá. Um homem, né, dizendo que ele testemunhou lá um rapaz que tinha muitas joias, muitos pertences. E então, quando o barco começou a afundar, quando começou a ter algumas possibilidades de alguns homens entrarem naqueles botes salva-vidas, ele simplesmente deu todas as joias que ele tinha para um rapaz a troco de 5 laranjas. Você pode dizer, loucura, joias, mais joias a troco de 5 laranjas. Não, ele foi esperto. Ele sabia, se eu ficar à deriva durante tempos, o que farei com joias? Nada. Laranja ainda é um alimento. Porque ele sabia, aqui vai afundar. Eu preciso ter algo. Você sabia que esse mundo ao qual nós vivemos vai afundar? Não, o mundo não vai melhorar, como muitos pensam. Este mundo vai de mal a pior. Vai de mal a pior. É certeza de afundar, mais certeza que o Titanic vai afundar. E esse é o problema. Sabendo que este mundo vai afundar, às vezes nós nos apegamos tanto a coisas aqui. Esquecemos as coisas espirituais, esquecemos o céu, esquecemos aquilo que é mais importante. Mesmo tendo o veredito de que este mundo vai afundar. No versículo 8 e 9, vai dizer assim. Lucas 12, 8. Eu vos digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus.
No contexto aqui, por exemplo, ali com os romanos, eles constantemente estimulavam os cristãos para que eles negassem a Jesus Cristo. Negue, negue. Por conta de muitos não negarem, eles recebiam como punição o Coliseu. Espetáculo da tarde, não era futebol. Era cristãos sendo devorados por leões. E lotava de gente. E é interessante também que, historicamente, muitos cristãos morrendo ali e pessoas da arquibancada se convertendo. É por isso que Tertuliano vai dizer que a semente dos mártires, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Porque as pessoas viam mesmo aqueles homens e mulheres comuns como nós, diante de leões famintos e carniceiros, diante da morte. Mesmo assim, eles não negavam a sua fé. Não negavam, continuavam crendo. Os romanos, quando muito, eles diziam assim: vocês não querem negar Jesus Cristo, então faz o seguinte: podem continuar adorando esse Cristo, mas também adorem a César. Vocês querem falar que Jesus é Deus? Eles não estavam nem aí. Eles não queriam uma divindade única como César. Você poderia adorar quantos deuses você quisesse, contando que César também fosse adorado, não haveria problema. É por isso que eles diziam: você quer falar que Jesus é Kyrios, né? Como eu expliquei quarta-feira? Pode dizer. Mas você precisa dizer também: César também é Kyrios, também é Senhor. Então, quando muitos homens e mulheres, assim como nós, donas de casa, carpinteiros, eletricistas, pedreiros, quando eles diziam assim: César não é Kyrios, só Jesus Cristo é, eles morriam. Então, diante disso, Paulo nos lembra que nós somos salvos pela fé e que nós devemos crer com o coração e confessar com a boca. Ou seja, nós, a partir do momento que temos um encontro com Cristo, nós precisamos confessar, não apenas com palavras, mas principalmente também com atitudes, para que não venhamos a cair no primeiro princípio, na hipocrisia, de professar algo com a boca e viver uma vida totalmente diferente. E hoje, a Escritura, por exemplo, nos diz algumas formas públicas de confessar a Jesus Cristo. Batismo é uma delas. Se você não é batizado, você precisa se batizar, porque quem crer e for batizado será salvo. Mas você tem que lembrar que você precisa confessar com a boca, você precisa passar por esses ritos que a Escritura nos coloca, só que a sua vida diária não pode ser contrária àquilo que você confessou com a boca, para que nós sejamos coerentes. Quarto, já estou encerrando, pai, por favor, meu irmão. Quarto princípio, nós vemos a soberania de Deus. Acompanhe comigo o versículo 6 e o 7. Não se vendem passarinhos por 2 asses? Mesmo assim, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois valeis mais do que muitos passarinhos. A medida de um asse aqui, para ficar mais fácil de você entender, seria o equivalente ali a um cesto do que ganha um trabalhador comum durante o dia. Por exemplo, né, vamos colocar, se o dia seu vale R$100, ali está dizendo: olha, esse passarinho, quantos que eles valem? Vale uns 15, 20, não muito mais que isso. Não muito mais que isso. Então ele diz assim: olha, não temam, não tenham medo de morrer. Mesmo sabendo que podemos, ele diz: não tenham medo de morrer. Meu irmão, se nós não devemos temer nem a morte, por que ficar com medo do desemprego, da enfermidade, das aflições, do futuro? Porque você sabe, o medo, ele nos cristaliza, ele nos mantém fixo, ele não nos deixa avançar. Daí você está preocupadíssimo com o futuro dos seus filhos. Daí você pergunta: quantos filhos você tem? Eu não sou nem casado, mas eu já penso como vai ser. E você acaba se angustiando antes. O que a Escritura diz é: não temam a morte, não temam nada. Por quê? Porque o medo faz isso, nos trava. Não devemos esquecer do Salmo 127, que diz assim: aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Mas o exemplo de que descansa em Deus. É claro, isso aqui não é um estímulo para você ser preguiçoso, né? Tem que explicar. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Ah, pastor, isso que eu queria. Até 10h30 todo dia agora, dormindo. Depois do almoço, dá uma cochiladinha de novo até 5h30 da tarde. Não é isso. Óbvio que não é um estímulo à preguiça, porque Provérbios vai dizer insistentemente, né? O preguiçoso não avança, o preguiçoso não tem nada, ele é imprudente. Mas o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: você acordando cedo,
trabalhando afinco, se dedicando o máximo que você puder, sem ficar de preguicinha. Dedique-se de verdade. Depois que você trabalhou até você cansar, esse é o objetivo do trabalho, trabalhar até cansar. Paulo diz, gastarei e me deixarei gastar. Só que como que a maioria dos brasileiros vai para o serviço? Vai se poupando. Eu não vou fazer isso aqui não, porque cansar à toa. Não, Paulo diz, cansa. Canse de trabalhar. Depois que você fizer isso, tendo feito tudo, daí você pode dormir o sono do justo, que você vai ficar tranquilo, que Deus vai cuidar de mim e de você. E para encerrar, o quinto nós vemos o seguinte, põe o quinto princípio ali, por favor. Nós vemos a respeito da blasfêmia do Espírito Santo. Versículo 9, 10. Todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. Aquele que falar contra o Filho do Homem, contra Jesus Cristo, este vai ser perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não vai ser. Primeiro, aqui não está dizendo que o Espírito Santo é alguém superior a Jesus Cristo, por isso o pecado contra ele é maior. Não, não é isso. Não é isso, eu vou explicar para você. Primeiro eu quero falar o que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo, o que não é. Porque a Escritura diz que esse pecado não tem perdão. E talvez na sua cabeça você pensa assim, como eu já pensei. Isso eu já fiz isso. Estou vindo na igreja à toa? O dízimo está indo. Já era. Perdi, não tem retorno nenhum. Acabou. Se você pensa, será? É um grande indício que você nunca cometeu esse pecado, porque senão você não pensaria assim. Primeiro, o que não é blasfêmia contra o Espírito Santo? Exemplo. Alguns de nossos queridos irmãos pentecostais dizem que eu sou blasfemo, porque eu vou para o inferno. Estou perdido. E eu digo, por quê? Porque você blasfema contra o Espírito Santo. E eu vou perguntar, o que é isso? Blasfemar contra o Espírito Santo. Você fala do dom de línguas. Você fala que o charabacanta não é de Deus. Eu digo, isso não é blasfemar contra o Espírito Santo. Por quê? Porque eu estudo meu coração. Eu não creio, não acredito que esse dom dessas línguas que nós vemos hoje nas igrejas pentecostais, que é algo de Deus. Por que eu creio assim? Ora, por conta de Atos capítulo 2. Basta você ler. Ali é explicada a questão de idiomas, cita as regiões que aquelas pessoas estavam. Tudo. Além do mais, eu não sou o único que creio assim. Na verdade, toda a igreja creu nisso durante toda a sua existência. Até 1906, quando teve aquele avivamento lá na Rua Azusa, como eles dizem. Essa era a crença mais normal do mundo. Aquele dom de línguas ali são idiomas, para que as pessoas pudessem ser capacitadas para levar o evangelho mais longe. Eu digo, olha, então o que eu creio não vem de mim. Aliás, as igrejas hoje também, as reformadas como nós, não só as reformadas, até os adventistas, eles não acreditam que esse dom de língua pentecostal é o dom de línguas ali de Atos 2. Então eu sempre digo, eu não estou blasfemando contra o Espírito Santo, por quê? Porque eu não creio. Eu não creio e não sou só eu que estou sozinho nisso daí. Só que daí, você pode pensar assim, pastor, mas o que seria então blasfêmia contra o Espírito Santo? O que a Escritura vai dizer é quando aqueles homens, eles tinham a certeza de que aqueles milagres que estavam acontecendo diante deles, era o dedo de Deus. Lembra que Jesus Cristo expulsava demônios na frente deles, pessoas que nasceram endemoniadas, pessoas que eram perseguidas, cegos, enfermos. Então Jesus vinha, expulsava demônios, as pessoas eram curadas. Aparecia um demônio que vinha do sepulcro, e Jesus vinha e o libertava. E aí, então, aquelas pessoas vendo aquilo que Cristo fazia diante de seus olhos, elas diziam assim, ele faz isso, mas por um demônio maior, por Beelzebul. Ou seja, mesmo tendo uma concepção nítida de que aquilo só podia ser o dedo divino, eles dizem, é o demônio. A Bíblia diz, isso aqui, não passa, não passa. Augusto Nicodemos, ele define de uma forma maravilhosa essa questão. Ele diz assim, há uma rejeição consciente e voluntária da verdade que foi claramente exposta. No caso dos fariseus, a blasfêmia foi chamar deliberadamente Jesus de endemoniado, quando estava claro que ele agia pelo poder do Espírito. Eles tinham essa noção, só pode ser Deus.
Alguns disseram isso: não será o dedo de Deus? Não será o Senhor aqui em nosso meio? Quem faz isso? A não ser Deus. E mesmo diante disso eles diziam: Beelzebul, Beelzebul. João Calvino também define isso de uma forma fantástica. Razão pela qual a blasfêmia contra o Espírito Santo supera, a razão pela qual a blasfêmia contra o Espírito Santo supera os outros pecados, não é que o Espírito é superior a Cristo, mas que aqueles que se rebelam, depois que o poder de Deus foi revelado, não podem ser dispensados sobre a alegação de ignorância. Vocês acabaram de ver o poder de Deus na frente de vocês, agindo. Vocês não podem de forma nenhuma dizer assim: não, eu sou ignorante, eu não sabia. Porque eu sei que na sua cabeça pode pensar assim: pastor, mas calma aí, Paulo foi blasfemo. Ele diz: eu noutrora era blasfemo. Ora, então Paulo também não teve salvação para ele? Para Paulo teve. E o texto explica. 1 Timóteo, põe ele por favor. 1 Timóteo 1,13, olha o que Paulo diz. Apesar de eu ter sido blasfemo, perseguidor e arrogante, ele, Jesus Cristo, porém me concedeu misericórdia, pois o que fiz se devia à ignorância e à incredulidade. Paulo diz que todas as vezes que ele foi blasfemo, ele foi porque ele não acreditava. Porque ele era ignorante. O seu coração ainda estava endurecido por conta do pecado. Então, por conta disso, para ele houve perdão. Do mesmo jeito que para nós. Quantos aqui já não falaram mal antes? Eu mesmo se converter, falava aos crentes lá: vai para a igreja, dá dinheiro para pastor. Isso é quase que o jargão conhecido, né? Você pensa: pastor, então não tem jeito? Não. Ignorância, incredulidade, um coração ainda endurecido. Muito diferente desses fariseus. Eles tinham a plena convicção: Deus está agindo aqui em nosso meio. E mesmo assim eles negaram. Que eu e você, de fato, meus queridos, não venhamos a cair no pecado desses homens, porque Jesus Cristo, Ele constantemente nos adverte: cuidado, não vá para esse caminho. Ele não nos aterroriza. A mensagem do inferno não é algo para nos colocar medo. Porque, já viu, alguns pais às vezes querem que o filho não faça determinada coisa, ou não vá para determinado lugar. O que ele diz? Ele coloca medo. Cuidado, hein? Vai ficar aí na rua, o homem do saco vai passar. Apenas com o intuito de colocar medo para que a criança, de fato, não saia. Isso aqui que Jesus Cristo disse não foi para colocar medo em mim e você. Não foi. Isso aqui foi a mais absoluta verdade e realidade que vai acontecer com todos aqueles que não se arrependem dos seus pecados, que não confessam a Jesus Cristo como Salvador e que não demonstram o seu arrependimento por uma vida de arrependimento. Porque arrependimento não acontece apenas em um estágio da nossa vida, o dia que eu me arrependi dos meus pecados. Não, arrependimento é um estado constante na vida do cristão. Então, que nós não venhamos a ser hipócritas como esses homens que confessam algo com a boca, que aparentemente são piedosos em relação à oração. Quem que pode cair nesse pecado a não ser nós aqui? Quem que vem para a igreja de domingo? Nós. Que venhamos a tomar um cuidado para que nós não venhamos a cair nessa hipocrisia e que Deus nos dê a graça da nossa fé ser uma fé verdadeira. Amém, meus irmãos?